Quem está nos assistindo de madrugada, na insônia, boa madrugada. Que o bate-papo nosso aqui te ajude a enfrentar a madrugada. Agradecer mais uma vez aqui. Hoje eu tenho convidadas muito especiais da nossa rede em defesa da vida. Vou começar sempre agradecendo as páginas que reproduzem esse programa da TVPT, então a página da presidenta Gleice, a página do Fernando Haddad, a página do presidente Lula, a página do PT Nacional, do PT na Câmara, do PT no Senado, e todo mundo que quiser participar, reproduzir, participar dessa rede em defesa da vida, pode ir chegando. Cada semana mais gente entra, passa a reproduzir. É só mandar aí o seu contato pessoal aqui da TVPT ou para um WhatsApp que a gente sempre deixa aqui, que é o 011 97 581 4398. Se você quiser participar da rede em defesa da vida. Hoje estou com 3 convidadas muito especiais. Daqui a pouco já vou passar a bola aqui para elas darem um bom dia para vocês. Vamos fazer um debate muito importante hoje, um debate sobre o impacto da Covid-19 na violência contra as mulheres. E não à toa, aqui eu estou com 3 convidadas mulheres, estou até querendo sair aqui da TV, aqui, deixar elas tocarem o programa, né? A mulherada tomar conta. Em geral, a gente já tem maioria de mulheres sempre aqui no programa, porque tratamos aí de temas onde as mulheres enfrentam com muito mais força, a maioria da população. Tratamos de temas aqui que envolvem a saúde, então as mulheres são a maioria das trabalhadoras da saúde. E hoje nós vamos tocar aqui no tema especificamente do enfrentamento, né, a situação da violência da pandemia em relação às mulheres. Então, tenho 3 convidados especiais. A primeira, a professora Bebel, nossa deputada estadual, grande presidente da POSP, né, que é uma categoria também com ampla maioria de mulheres, da Associação de Professores, do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, deputada estadual, na Assembleia Legislativa tem um papel muito ativo no debate e na defesa dos direitos das mulheres, grande parceira dos trabalhadores públicos de São Paulo, conduz o debate aí, educação e saúde na Assembleia Legislativa, e uma grande liderança nossa aqui, então, e sempre de olho nas políticas aí do governo do Estado aqui de São Paulo, do Dória, de enfraquecimento nas políticas públicas de enfrentamento às mulheres. Temos aqui também a Tainara, que é uma vereadora de Araraquara, grande liderança, Tainara Faria, grande liderança jovem, mulher, negra, candidata à reeleição a vereadora, aí você que é de Araraquara. Depois ela vai lembrar o número dela aqui, junto com o Edinho Silva, nosso prefeito em Araraquara. Uma grande liderança, a Tainara, no debate das mulheres negras, da juventude. E a Vivi Mendes, que fez parte do governo da gestão Haddad, era da Secretaria de Política das Mulheres, uma advogada, ativista aí na defesa das mulheres, e também candidata a vereadora pelo PT na cidade de São Paulo, né? Felizmente, muitas mulheres como candidatas a vereadoras, muitas mulheres como candidatas a prefeitas pelo PT em São Paulo, em todo o Brasil. Então, quero passar primeiro para dar um bom dia aqui, só para fazer uma saudação inicial, antes de eu fazer a primeira pergunta, começando aqui a roda aqui pela Tainara, depois a Vivi, e a gente sempre encerrando com a palavra aqui da professora Bebel. Tainara, bom dia. Bom dia, deputado Alexandre Padilha. É uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã. Enriquece o início de semana, de reta final de campanha, estar com lideranças tão importantes e tão caras para o Partido dos Trabalhadores. Saudar a nossa querida deputada, professora Bebel, uma grande lutadora dos direitos dos professores, né? Uma saudação especial também à companheira de luta Vivi Mendes, que está aí em São Paulo. Adorei o número 13180, é um número muito representativo, importante para nós mulheres. E fazer essa saudação especial mesmo a você, deputado, que nunca deixou de lado a luta pelo SUS, pela vida. E para mim é uma honra imensa estar aqui, neste momento, representando também a nossa cidade de Araraquara, né, o nosso companheiro prefeito Edinho Silva, na luta aí no combate ao Covid. Então, bom dia a todos que nos acompanham, todos os companheiros e todos que vão aí participar. Olá, Vivi, faz a sua saudação inicial aí, Vivi. Daqui a pouco eu vou mandar a primeira pergunta que o pessoal já está mandando aqui.
Oi, Padilha, bom dia. Obrigada pelo convite, mas você curta na saudação para você hoje, porque quero dar a saudação, um abraço muito fraterno na nossa querida deputada e minha vice-presidenta, né, do PT estadual, Bebel. Saudade de te encontrar nas nossas reuniões da executiva. Tainara, uma inspiração, uma mulher jovem que se elegeu quando pouca gente falava sobre renovação, né? E agora você foi um dos exemplos que começaram esse debate nas disputas aqui para o parlamento, né, para as nossas campanhas proporcionais. Então, admiro muito, essa campanha está linda. Um prazer estar com vocês e um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente. Muito bom. Professora Bebel, nossa deputada estadual, dê uma saudação aqui para as mulheres aqui, para todo o nosso programa. Sem me alongar, porque nós vamos conversar ainda. Mas eu começo cumprimentando a Tainara, né? Eu acredito que a juventude se sente representada nela, a negra, mulher, né? Uma pessoa que tem um reconhecimento no que diz respeito à origem dela mesmo, de periferia, e chegou ao legislativo. Isso não é pouca coisa, né? Cumprimento você, Vivi, jovem também, né? E uma jovem que aprendi a admirar também quando a Vivi arrebentou naquela defesa de tese no PT. Eu falei, essa menininha é pimentinha, né? Ela é toda comportadinha, mas olha lá, né? Ela e o Vitor 40. Eu nunca esqueço da cena. Então, vocês são referências para mim. Como professora, a gente sempre dá nota, né, Padilha? Fazer o quê, né? E vocês foram nota 10 aquele dia, eu tenho nota 1000, né, naquela defesa. E você, Padilha, você sabe da importância que você tem na minha trajetória. Você é um médico, né, mas foi o mais jovem ministro, né, de articulação do presidente Lula, na gestão do presidente Lula, foi ministro da Saúde. Eu tive a honra, se não, de ir no Conselho Nacional de Educação, nós discutimos o conteúdo curricular dos cursos de medicina, onde eu fui parar. E lá estava meu querido, foi lá que eu conheci mais de perto, Padilinha, e aí aprendi a admirá-lo, porque ele estava numa luta contra, todo mundo contra o mais médico, e o Padilha com o mercadante, porque ele era ministro da Educação, né, buscando todos os melhores caminhos para a implantação do mais médico. Então, Padilha, olha, para mim é uma honra estar aqui nesta live e quero ver com que contribuo, né? Mas, enfim, ouvir as meninas aí que tem muito, né, para dar de si, né, nesta live. Muito obrigada. Muito bom, professora Bebel, nossa deputada estadual. Vamos começar aqui com um tema geral sobre como que vocês perceberam e percebem esse impacto, né? Vários estudos já têm mostrado relatórios de aumento da violência contra as mulheres, né? Desde o começo do governo Bolsonaro, mas nesse momento da pandemia, esse aumento, como que vocês têm percebido isso na realidade de cada uma, né? Não só da coisa da violência doméstica, mas no espaço do trabalho também, o quanto que vocês acham que isso escancarou ainda mais o machismo, né? E essa situação grave que nós temos no Brasil. Então, eu queria começar pela Tainara, depois a Vivi e a Bebel, seguindo sempre essa ordem. Vamos lá, Tainara. Mais uma vez, agradecer o espaço, né? Vocês poderem dar voz a nós, mulheres pretas, no espaço do PT, é sempre muito importante, Padilha. Eu estava refletindo quando fui convidada a falar sobre o tema, pessoal, porque a gente tem que sempre lembrar que a mulher não é alvo apenas da violência física ou sexual, mas também da social, da violência psicológica, né? E quais foram os primeiros impactos tendo Bolsonaro como presidente, mas tem Edinho como prefeito, né? Então, eu tenho uma situação favorável em Araraquara, porque o Edinho, de fato, é um grande lutador pelos direitos das mulheres e também no combate ao Covid-19. Eu comecei a perceber que uma das ações que foram muito importantes aqui em Araraquara, dentre tantas outras, foi a estruturação de uma rede de solidariedade, que para além de ajudar aquelas mulheres que muitas vezes tiveram que lidar com seus filhos em casa, com aqueles que faziam apenas uma refeição, fazendo 3, 4 refeições por dia, não só com alimento, mas essa rede de solidariedade também deu apoio psicológico às nossas mulheres araraquarenses. Porque eu acredito que, em primeiro momento, o primeiro impacto da pandemia foi o psicológico.
nós tivemos um isolamento, qual nós nunca passamos por isso, né, no período atual, nós tivemos toda a situação da incerteza, o desemprego disparando, e tudo isso junto com as nossas mulheres pensando como vou cuidar de meus filhos, como vou conseguir dar condições para que eles estudem, como vou colocar comida na mesa, né? Então, em primeiro momento, eu penso que nós só não estamos numa situação pior, né, no Brasil, porque nós temos prefeitos como Edinho, né, prefeitos do PT, que se preocupam com o cidadão, se ele vai comer, se ele vai ter o dinheiro para pagar a água e a luz dele, se ele vai ter a condição de se manter. Então, neste cenário, onde se coloca uma pandemia mundial, onde as crianças não podem mais ir para a escola, onde as mulheres foram dispensadas de seus trabalhos, eu acredito que no primeiro momento a maior violência foi a psicológica e a social, porque muitas das mulheres não tinham condições de colocar seus filhos para estudar com um celular, com um notebook ou um computador, e aí nós, como eu disse, volto a dizer, nós vivemos de fato uma situação muito favorável em comparação a todo o Brasil, porque nós temos um prefeito comprometido com o povo. Agora também queria ouvir um pouco das meninas, e tenho certeza que elas vão falar qual é a realidade do Estado, né, Bebel? Qual é a realidade da cidade de São Paulo, Vivi. Mas por enquanto é isso. Muito bom, Tainara. Vivi, como que você que é ativista, advogada, e na gestão Haddad fez parte da Secretaria de Política das Mulheres, ajudou a construir toda essa rede de acolhimento às vítimas de violência. Como é que você percebeu, o que você tem percebido do aumento da violência contra as mulheres nesse contexto aí da Covid-19, da pandemia? Bom, primeiro, acho que é importante a gente falar, né, que é óbvio, mas a gente está em tempos que é necessário repetir o óbvio, que no momento, né, em que o isolamento social, o ficar em casa era a determinação para que as pessoas pudessem se proteger da pandemia, também era a determinação que colocava a vida de muitas mulheres em risco. A gente não teve só um aumentozinho, né, não é algo que é um pequeno aumento, mas um aumento muito brutal dos casos de violência contra as mulheres e dos casos de feminicídio. Aqui o estado de São Paulo registrou, acho que quase um aumento de 50% do número de casos como esse aqui na cidade. A gente viu um aumento muito expressivo nos casos de denúncia do Ligue 180, a rede, né, o canal de denúncia por telefone, para que as mulheres possam avançar com as denúncias e buscar os meios para efetivamente romperem com o ciclo de violência. Isso sabendo que os casos de violência costumam ser subnotificados, né? Então, é fundamental que a gente entenda também que esse aumento ainda é uma subnotificação, a gente ainda não tem total dimensão do número de casos, de quão expressivo foi o aumento dessa violência. Porque, como a Tainara estava falando, tem a violência física, que é a que normalmente todo mundo reconhece como violência, mas tem a violência psicológica, tem a violência patrimonial. Dentro dos casamentos, violência sexual é algo muito difícil de ser comprovado, e as mulheres, no geral, também têm muita dificuldade em reconhecerem que sofrem violência sexual dentro do casamento. Então, todas essas violências que ainda é muito difícil da gente conseguir medir nas nossas estatísticas. E acho que esse momento, né, as mulheres, no momento de profunda crise, são as que mais sofrem com os casos de violência. Então, com a crise de forma ampla, elas são as primeiras a perderem o emprego, são as últimas a retomarem, são as que têm maior perda de renda. Isso a gente verifica em todas as crises que aconteceram no nosso mundo. E essa, com certeza, vai também se demonstrar dessa forma. As mulheres que são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas, pelo trabalho reprodutivo, são aquelas que mais perdem, né, as que mais sofrem com as consequências da crise. E essa consequência da crise, ela com certeza também é elas também são violências que as mulheres sofrem. A gente viu nesse momento, né, de profunda crise, de profunda dificuldade das mulheres de conseguirem continuar estabelecendo, né, suas trajetórias, os seus empregos, o judiciário, por exemplo, constrangendo, né, violentando uma vítima de violência numa audiência virtual, né, que foi uma das novidades que foram trazidas pela pandemia para que o judiciário pudesse continuar funcionando. E eu não sei se aquele espaço ali, né, virtual, que a gente sabe que o espaço virtual contribui muito para a disseminação de violência,
também fosse ali aquele momento, né, onde as pessoas se sentiram, onde o advogado, o promotor, o juiz se sentiram mais à vontade também e menos solidários com o que estava sendo o sofrimento da vítima. E isso não é, né, essa violência virtual não é algo que a gente diz por dizer também. Teve uma pesquisa no começo da pandemia que mostrou o aumento muito expressivo dos testemunhos de mulheres, isso assim, na casa de 300%, dos testemunhos de mulheres contando que estavam sofrendo violência. Então, e a gente viu poucas medidas efetivas no governo Bolsonaro, aí aqui no estado de São Paulo, Dória e Covas, que tem pouco compromisso com as vidas das mulheres, a gente não viu nenhuma medida efetiva para o enfrentamento dessa pandemia também, que foi a pandemia da violência de gênero. Opa! Bebel, você é deputada, tem acompanhado todas as ações do governo Dória, a situação do estado de São Paulo, e é presidente do sindicato de uma categoria onde a grande maioria são mulheres e professoras que acabam ouvindo também muito relato das mães de alunos, né, das situações de crianças também. Como que você tem visto o impacto da pandemia na violência contra as mulheres e a falta de ações do governo Dória para enfrentar esse tema? Bom, eu começo dizendo, Padilha, que a partir de sábado eu tive uma lavada de alma no que diz respeito aos Estados Unidos da América, com a eleição do Biden. Não porque eu acredite que é um projeto igual ao nosso, mas que vai estancar um ciclo, né, de fascismo, um ciclo de perseguição contra a violência, a discriminação estrutural contra os negros, né? E também mulheres, né? Porque ele é misógino. O Trump é misógino. Então, esse signo, né? Esse símbolo é muito forte e é forte aqui no Brasil com o governo Bolsonaro, né? Ele não é outra pessoa que senão exatamente a réplica do Trump, um pouco menos, como é que eu diria, um pouco menos qualificado. Mas eu digo o seguinte, eu acredito que esse início de pandemia e o enfrentamento do governo Dória, ele começou dizendo o seguinte, não, defendo a vida, enfim, depois o mercado começou a dar a tônica, né, na questão da defesa da vida. Então, ele começou a abrir, né, e aí abrir, para mim, sem apresentar, né, porque o Partido dos Trabalhadores, a nossa bancada, apresentou um plano emergencial, né, de combate ao Covid, né, garantia do emprego, da renda e sustentabilidade alimentar. Esse foi o documento que, aliás, o projeto de lei que nós fizemos e que vocês lograram êxito no Congresso Nacional quando instituiu a renda básica, a renda mínima de cidadania, né, que pulou de 300, 200 reais para 600 reais, não fosse a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores e toda a oposição. Isso é que está dando ainda, né, um fôlego para a população carente, para as famílias carentes aguentarem, né, a pandemia e aguentarem os impactos dela nas vidas. E como professora, eu devo dizer o seguinte, bom, tem um dado que foi feito, e eu até fiz um projeto de lei, que é o seguinte, nas casas, nas famílias, quer dizer, houve um aumento de 30% de violência, né? Isso não é pouca coisa, 30% de violência, porque os companheiros parece que não estão sabendo conviver com as esposas, com as companheiras, né? Mais que o período que ele volta para trabalhar, acho que é isso, né? Então, tem um negócio aí que nós precisamos ter um olhar mais analisado, melhor analisado. E também o feminicídio aumentou muito também. Então, são duas chagas, que eu costumo assim dizer, que a gente está enfrentando, né, na pandemia, mas também no pós e antes, e que nós mulheres, vamos ter que ter um papel fundamental. Meu projeto de lei que eu apresentei na Assembleia Legislativa, porque, veja bem, nós temos instrumentos de enfrentamento importantíssimos. Qual? A Lei Maria da Penha.
Porém, eles quer dizer, não implantam, quer dizer, acaba não usando a Lei Maria da Penha, muito raro. Porque tem algo na mulher, tem algo na mulher que é o seguinte, ela não tem coragem de fazer o BO, por exemplo, ela fica sem ação. Veja bem, você foi depredada, porque é isso que acontece. Quando tem uma violência, seja por assédio moral, seja por assédio, assédio sexual, você fica depredado. Eu vejo a misoginia, nós vivemos diuturnamente, Tainara está aí, Vivi está aí, eu estou aqui. Eu sou, por exemplo, deputada. O meu status de deputada não é igual ao status, eu nem quero que seja, da Janaína Pascoal, que é machista, porque ela é uma mulher machista, tá? Ela fecha com os homens e é contra as mulheres. Essa é a doutora da Janaína Pascoal. Então, o que acontece? Uma coisa que eu me oponho, junto com o Carlão Pinhatari, junto com o presidente da Lesp, para cima de mim, como se fosse dois leão. Eu tive que, na última reunião do Colégio de Líderes, dizer para o Carlão o seguinte, vai lá lidar com a sua boiada. Não vem me tratar como boiada, porque eu não sou boi, nem vaca, desculpe, sabe? O senhor me respeite. Aqui o senhor é deputado, eu também sou. Então, o tempo todo, você tem que estar dando murro na mesa, Padilha. Vivi e Tainara. Então, esse momento de pandemia, isso explicitou mais, né? Então, meu projeto de lei, ele se embasou num que tem em Bogotá, né? Que chama uma rede de solidariedade. Então, são destacados os locais em que as mulheres têm mais acesso, quais? As farmácias, supermercados, né? E ela, em sendo atingida violentamente, elas corram para lá e alguém lá porque você cria um vínculo no supermercado, na padaria, você tem um vínculo, né? E essa pessoa faz para ela como é que eu falo? A denúncia. Porque o problema não é ter as leis, o problema é como usá-las e como, depois de depredado, depois que você sai depredada de um tapa, de um murro na mesa, de um monte de coisa, como é que você denuncia? Né? Psicologicamente, você não tem condições de fazer isso, a menos que você tenha, né, uma sustentação. Então, por isso que a gente está trabalhando com esse projeto de lei. Ele não é nada original, mas sinto que ele pode ajudar aí na lei, no combate à violência, né, sexual, assédio moral contra as mulheres. Muito bom, Bebel, assim, muito, muito legal assim, a ideia, e quero ouvir um pouco a Tainara, a Vivi, que tem acompanhado aí o dia a dia das eleições municipais, tudo. Que instrumentos vocês acham, né, que faltou o Bolsonaro, o Dória ativarem, que vocês viram, no caso da Tainara, a cidade de Araraquara conseguir ativar? Que instrumentos, Vivi, que você que participou do governo Haddad, da Secretaria de Política das Mulheres, ajudou a construir as ações, que instrumentos de combate, né? Se tivessem funcionando no governo Bruno Dória, a gente teria reduzido essa violência, e que medida isso que a Bebel está propondo, né? Bem interessante, da construção de uma rede. A gente pode traduzir isso para iniciativas municipais, projetos de leis similares a esse que a Bebel propôs na Assembleia Legislativa para o interior das cidades. Vamos lá, Tainara? Padilha, bom, eu penso que tenha faltado primeiro noção, né? Humanidade, humildade, foi isso que faltou a eles. Falta de se colocar no lugar do outro. E por que eu falo falta de noção? Porque eles são sem noção, são homens que não têm a humildade de ouvir mulheres, como bem disse a Bebel, que não sejam mulheres machistas, que tenham compreensão do que é o dia a dia de uma mulher, para poder dizer, eu preciso trabalhar por esta camada da sociedade que agora estará em casa, em seus lares, com seus maridos violentos, né, em situações abusivas, né, triplicando, quadriplicando a jornada. Quando eu digo que uma mãe
que não pode mais deixar seu filho na escola, está fazendo home office, essa mãe, ela vai ter que fazer o café da manhã, o almoço, que muitas vezes a criança tomava na creche, na escola, ela vai ter que cuidar desse filho, ela vai ter que dar conta das tarefas de casa e vai ter que trabalhar ainda. Então, numa situação dessa, só uma mulher que passa por isso pode falar nesse espaço. Então, Dória, Bolsonaro, tudo farinha do mesmo saco, um bando de sem noção do que é ser mulher nessa sociedade machista que nós vivemos no Brasil, né? E faltou humildade de ouvir pessoas como Bebel, né, nossos deputados, nossos políticos que de fato estão comprometidos com a luta feminista, que estão comprometidos com a redução das violências contra as mulheres. Então, eu volto a falar do prefeito Edinho, que é um prefeito que hoje tem a sua grande maioria de secretárias, né, do secretário de mulheres. Eu acho que sobrou 3 ou 4 secretários, né, o resto são todas mulheres extremamente competentes, que têm um papel fundamental no governo, não só na pasta de mulheres, mas na pasta de saúde, na pasta de cultura, na pasta de educação. Então, quando as mulheres tomam esse espaço no governo, nós temos certeza que as políticas que serão desenvolvidas serão para a mulher. Então, olha um governo do prefeito Edinho e olha um governo Bolsonaro. Olha um governo, né, do Dória. Olha um governo onde nós temos a maioria de mulheres e onde nós temos poucas mulheres representando, e as que representam falam que menino usa azul e menina usa rosa, que essa é a preocupação dela. Então, é dessa realidade que nós estamos falando. Uma realidade, eu falo com muita humildade, às vezes as pessoas me perguntam, né? Tainara, quais são as suas propostas para o esporte? Eu falo, não é a minha área, né? Não é a área que eu tenho conhecimento, mas é uma área que eu estou aprendendo, porque eu vejo o esporte como investimento, não como gasto, né? E também preventivo por uma série de coisas, como evasão escolar, né? O esporte ele é bom para várias áreas. Mas eu não sei do esporte, então eu não vou ficar falando do esporte. É a mesma coisa de um presidente ser homem, né? De um governador que é homem, não ouvir as mulheres no caso desse. E isso que é gravíssimo. Não ouvir as mulheres que de fato estão comprometidas com a luta feminista. Então, eu penso que a nível Brasil e estadual nós estamos muito mal, nós vamos muito mal com as políticas públicas para as mulheres, né? A proteção dos direitos das mulheres é a última pauta que se é pensada nesses governos que aí se colocam. E volto a dizer que no caso de Araraquara, eu estou no oásis com o prefeito que não só se preocupa com a pauta, mas coloca mulheres para falar sobre as nossas questões. Eu acho que é isso. Quero ouvir a Bebel e a Vivi. Vamos lá, Vivi. Padilha, eu acho que tinha muito que teria ter sido feita tanto pelo governo federal quanto pelo governo municipal e o governo estadual aqui de São Paulo, e eu vou dar algumas pinceladas, assim. A primeira é que na gestão Haddad a gente criou um programa que chama Ronda Maria da Penha, que todo mundo conhece, inclusive porque a nossa candidata a prefeita lá de Salvador é uma das expoentes desse projeto aqui no Brasil, né? E essa Ronda Maria da Penha, que a gente também tem aqui na Prefeitura de São Paulo, deveria ter sido reforçada nesse momento de pandemia, em que as ruas estavam mais vazias, em que os comércios estavam fechados e a GCM estava com uma carga de trabalho reduzido. Poderia sim ter sido feita uma ampliação para garantir que as mulheres que entraram nas medidas protetivas, que conseguiram o deferimento das suas medidas protetivas durante a pandemia, fossem de forma mais ampla atendida por essa Ronda. Para quem não sabe, o que a Ronda faz? Ela passa de tempos e tempos nas casas das mulheres que estão cumprindo medidas, que têm medidas protetivas em sua defesa por conta de violência doméstica, para garantir o cumprimento delas. E caso os agressores estejam de alguma forma descumpridos, elas contribuem para a segurança das mulheres e contribuem para que também a gente tenha como reverter ou ampliar a medida protetiva, ou até mesmo garantir a prisão dos agressores, caso eles continuem ameaçando e colocando a vida das mulheres em risco. A outra coisa que a gente pautou e que também não acabou acontecendo, é que uma das questões prioritárias quando a mulher está sofrendo violência é que ela vai perdendo a sua rede de apoio. Então, ela vai se distanciando de família, normalmente ela vai se distanciando dos amigos de trabalho, ou até larga o emprego, ela vai deixando de dialogar com colegas, com pessoas que o agressor vai construindo a ideia, né, de que são pessoas que jogam contra o relacionamento, que são pessoas que estão tentando destruir o relacionamento deles. E aí, o que acontece é que quando uma mulher sofre violência, está correndo risco de vida, ela não tem para onde ir.
e ela depende normalmente economicamente do agressor, e ela fica sem nenhuma saída, e por isso que ela se mantém na situação de violência. Foi sugerido, né, construído um projeto de lei, inclusive, e apresentado na Câmara Federal, mas vários países do mundo implementaram essa saída, que eram dos hotéis que estavam fechados, né, que estavam sem receber hóspedes, recepcionarem mulheres em situação de violência. Aqui na cidade de São Paulo, a única saída que foi construída, né, para isso, muito tardiamente, foi relacionada à população de rua e muito com o avançar já das medidas de isolamento, quando a gente praticamente já estava voltando, já estava reabrindo, né, os comércios, os trabalhos aqui na cidade de São Paulo. E aí era uma outra medida que também poderia ter sido construída e que não foi construída tanto na cidade quanto no estado. Eu queria relembrar que, apesar da gente ter avançado e conseguido garantir que o boletim de ocorrência online também fosse possível em casos de violência doméstica, ele não começou sendo possível na pandemia, né? Quando foi decretada a quarentena. Isso porque não tem nenhuma, na minha opinião, nenhuma sensibilidade em relação a esses casos de violência. Como uma mulher que está dentro de casa, que já está sofrendo violência, para poder fazer o boletim de ocorrência, teria que sair, né, de casa. A gente teve uma reclamação muito grande também em relação aos serviços de atendimento a mulheres em situação de violência aqui da cidade de São Paulo, que já estavam sendo desestruturados, em que as trabalhadoras já convivem com situações muito precárias de serviço, de trabalho, já são hiperexploradas, eles não são, né? Quando a gente não está nos governos do PT aqui na cidade, esses serviços são esvaziados e a dinâmica de plantão, apesar desses serviços não terem sido inicialmente considerados como essenciais, mas depois terem sido considerados como essenciais, terem permanecido abertos, a dinâmica de trabalho não garantia segurança para as trabalhadoras desses serviços, e acho que foi um outro grande erro que a gente tinha. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem uma casa de passagem construída, que foi entregue na gestão Haddad, deixada para a gestão Dori Covas inaugurarem, e ela permanece fechada. Do lado do principal centro de referência que a gente tem na cidade, o centro de referência Eliane de Gramont, que fica na região da Vila Mariana, que é o centro de referência histórico na luta contra a violência contra as mulheres, e ela permanece fechada, não tem nenhum tipo de mobilização, mesmo considerando que para esse momento da pandemia, né, não precisava, né, poderia se avançar em relação ao teto de gastos, não se considerou a possibilidade de abrir esse serviço para que mulheres em situação de violência pudessem se abrigar, né, em caso de risco das suas vidas. A outra coisa, e acho que as duas últimas coisas que eu queria pautar, é que eu acho que também teve uma problemática muito grande em relação a apresentar essa agenda, né? A gente viu propagandas de TV a todo momento, falando para as pessoas ficarem em casa, usarem máscara. A gente viu o poder público realizando diversas propagandas, nenhuma sobre violência, nenhuma sobre enfrentamento, que era sim, que existe sim caminho para o enfrentamento à violência através de políticas públicas e que poderiam ser acessadas, né, pelas mulheres, mesmo em tempos de pandemia. A questão da pandemia, né, do aumento dos casos de violência, ficou só como uma grande notícia de jornal. Não teve nenhum compromisso por parte da prefeitura e do governo do estado de apresentar para as mulheres, você que está em casa, se por acaso você sofreu violência, tem a Casa da Mulher Brasileira, tem o centro de referência, ligue nesse número, mande uma mensagem, a Defensoria Pública faz esse atendimento, nada que explicasse. Porque por mais que as pessoas saibam o que é violência doméstica, saibam que ela é crime e que existe a Lei Maria da Penha, muitas mulheres, pela ausência de políticas públicas, de fato, nos territórios consistentes, que cheguem a todas as mulheres, sabem que existem esses caminhos para poderem ser atendidas. E, por fim, eu acho que foi a discussão do auxílio, né, para mulheres, mães, chefes de famílias, mães solos, nessa pandemia dobrado. O número de casos gritantes, né, foi um número gigantesco de mulheres que tiveram esse benefício negado, mesmo sendo elas as responsáveis pelos filhos, foi muito alto, e a gente não viu nenhuma medida que as mulheres podiam fazer para recorrer a isso, assim. Então, teve uma demora muito grande para que as mulheres pudessem, de fato, acessar algum tipo de procedimento no auxílio emergencial para recorrerem dos casos de fraude por parte de maridos, ex-companheiros, pais de crianças que nunca se responsabilizaram pelos cuidados dos filhos e que, nesse momento do auxílio emergencial, de forma fraudulenta, tentaram receber o auxílio
pelos filhos. Muito bom, Vivi. Inclusive, esse debate... Olha só, quem que é esse aí, Bebel? O volume. Ele veio para me salvar, ele vai andar comigo agora para me salvar da violência. Boa. Esse é o Manuel, é filho do meu irmão. Ah, que legal. Você estava falando e ele berrando. Inclusive, Vivi, esse foi um debate, né, do auxílio emergencial, o valor dobrado. Isso foi um debate quente lá no Congresso Nacional, na Câmara, que a gente aprovou os R$600 e a gente exigiu que tivesse R$1.200 para uma mãe que fosse a única adulta, né, na família e um pouco desse enfrentamento. Eu queria ouvir um pouco isso que a Bebel disse, né? A gente, quando marcou esse programa, a gente estava no meio do debate lá do estupro culposo, né? Daquela decisão absurda do Tribunal de Justiça, e a Bebel abriu a fala dela. Olha aí, ó, até o Manuel reagiu, essa coisa absurda do estupro culposo, até ele sabe que é um absurdo isso, né? E a Bebel abriu a fala dela comentando um pouco desse efeito das lideranças de extrema-direita, a derrota do Trump. E eu queria ouvir um pouco da Bebel, ela contando um pouco desse contexto da Assembleia Legislativa. Eu queria ouvir um pouco, viu, Bebel? Como é que é o contexto desse debate na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Porque eu já tive mais de uma audiência que você me pediu para eu ir lá, e eu realmente fiquei... O clima na Câmara dos Deputados é muito difícil, mas começou de forma muito agressiva, depois acho que eles foram baixando um pouco a bola, mas das vezes que eu fui na Assembleia Legislativa, a sensação que eu tive é que vocês enfrentam, né, uma horda do ódio. É impressionante a luta, a bravura da Bebel, das deputadas, né? Como que é esse clima lá e em que medida, aqui nós estamos no espaço do PT Nacional, a gente poderia pensar do PT Nacional, né, construir uma rede de apoio, de solidariedade, de articulação das nossas parlamentares mulheres, né? Agora as nossas candidatas a vereadoras, nossas vereadoras como a Tainara, para enfrentar isso, porque é um enfrentamento, a Bebel estava dizendo, um enfrentamento absurdo dentro da Assembleia Legislativa, né, Bebel? Lamentavelmente, né, nós fomos eleitos numa onda de ódio esses deputados todos foram eleitos, a pauta deles era o ódio, o retrocesso e o conservadorismo e o liberalismo máximo. Essa é a pauta, né? Então, eles não fogem dessa pauta e não fogem, quer dizer, saíram do guarda-roupa de vez, né? Do tipo, teve uma cena com a deputada trans, a primeira deputada trans, aliás, legal, nos Estados Unidos foi eleita também uma primeira senadora trans, né? Para o Senado lá, e aqui na Assembleia Legislativa, na história, a primeira deputada trans, que é a deputada Érica Malunguinho. E estava numa discussão de um projeto de lei dela de uso de banheiros, né, femininos, para quem foi trans feminino, e masculino para, no caso de trans homem. E um dos deputados, o Douglas Garcia, que na época estava no PSL, porque o PSL hoje é um aglomerado de tudo, menos o PSL que entrou lá, né? Ele mudou tudo, a conformação de força, face aí o que aconteceu nacionalmente. Mas um dos deputados, Douglas Garcia, chegou a dizer o seguinte, que se ele estivesse na casa dele, chegasse uma mulher trans, que ele arrancava a tapa e quisesse usar o banheiro que a irmã dele usa e que a mãe dele usa, que ele arrancava a tapa, né, e ia chamar a polícia. Então, esse é o nível, tá? Por exemplo, tem uma discussão de um projeto de lei que discute, né, atletas trans, né, para concorrerem e tal. Tem a bancada aí da Bíblia que é contra, então tá lá. Então, é um clima muito tenso do ponto de vista em que se você for discutir ideologia, né, se você for discutir gênero, ou for discutir diversidade sexual, assim, um vespeiro. Mas tudo bem, nós temos enfrentado. Marcelia, Beth, quando estava lá, eu e os meninos, nossos homens também,
tem feito um trabalho, assim, uma bancada muito coesa, né, contra esses retrocessos todos que estão lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Agora, era natural porque a gente tem uma negação do Partido dos Trabalhadores contra a esquerda, né, e a direita querendo meio que monopolizar uma discussão. Em termos de educação, por exemplo, eu sentei mesmo em cima e vou sentar, pode falar o que for, né? Tem um projeto de lei lá que o cara quer debater ideologia de gênero nas escolas, pô. Para com isso. Não existe ideologia de gênero, ideologia é uma concepção mais geral. Discussão de gênero é o que decorre, né? De uma pauta, de um tema que você... Então, não existe ideologia, existe a minha posição frente ao tema gênero. É isso que ele quer discutir uma coisa errada, um conceito errado, que inventaram aí, que o seu Bolsonaro inventou, que, enfim, os ideólogos, né, de todo o atraso, né, inventou o Olavo, essa turma aí, para poder, enfim, trazer a ala da direita e conservadora, né? Ocorre que este menino Douglas Garcia, com medo de que a gente não jamais faria isso, mas ele, 2 dias depois que ele fez isso com a deputada Érica Malunguinho, nós fomos para o microfone, ele, então, se viu obrigado a sair do guarda-roupa e dizer publicamente que ele era homossexual. Mas qual foi a nossa reação? Nossa reação foi natural, né? De quem aceita o... Eu própria fui até o microfone e disse, bom, deputado, eu só vou pedir o seguinte, o senhor seja feliz, mas deixe os outros serem felizes também. Agora, é incoerente o senhor, né, ter uma orientação, um direito do senhor, né, como tal, agora acusar a Érica Malunguinho, né, porque ela é trans. Então, quer dizer, ou nós acabamos com essa hipocrisia, ou a gente acaba, né, meio que não sabendo o que dizer para a sociedade. O senhor foi eleito para dar respostas para a sociedade, e não para ficar perseguindo pessoas. Então, é diuturno, né, uma luta diuturna. Eu quero dizer, Padilha, que nós estamos num momento ímpar, mas ímpar. Nós temos que eleger, né, nesse momento agora, daqui para frente, aquilo que estruturalmente está atacando, está sendo atacado na sociedade. Tem pautas, por exemplo, a diversidade é uma questão estrutural na nossa sociedade, porque acaba, assim, criando desigualdades. A mulher, né, também, o machismo é estrutural, o racismo é estrutural, né? Então, é só você ver o eleitor do Biden. Quem foi o eleitor do Biden? Maioria negros, pretos, aliás, corrigido. A maioria foi lá votar, né? Contra a pauta do... Não que a questão econômica pesou bastante. A forma como o Trump lidou com o coronavírus também pesou muito. Como vai pesar? Porque a forma como o Dória e o Bolsonaro lidam com a pandemia, por exemplo, dizer que o estado de São Paulo está em instabilidade ou em queda, olha, gente, não querer, eu acho que precisa pôr óculos para enxergar, não é verdade, né? Eu até esperaria a Rede Globo veio, e depois veio contando as mentirinhas dela, né? Porque ela começa a dizer, ela põe 600 mortos, né? Ou média móvel, não existe média móvel para morte, você está entendendo? Para mim é absoluto, hoje morreu 600, ontem morreu 800, morreram 1.000, né? Agora fazer uma média móvel, porque tem um número baixo, vai abaixar, eu acho que isso é uma desonestidade no que diz respeito a números. Um dia morre mais, outro dia morre menos. É essa que é a conta, né? Um dia um número de infectados é mais, outro dia é um número de infectados menos. Para mim, são números absolutos. O negócio de média aí foi só para fazer, né,
contas com números mais baixos e mais altos para poder abaixar, porque então, né, os candidatos do Dória aqui não seriam eleitos, ou, sei lá, bolsonarista. Então, eu tenho muitas dúvidas, tá, com o que a Rede Globo e o seu consórcio faz aí, porque até então eles vinham numa linha de mostrar cada dia como é que estava. E é assim que nós temos que entender. Lá, para analista, é média 9. Pode ter uma média, né? Eles podem ter uma média. Mas para nós, não. Tem que mostrar o número tal como está. Então, eu acredito, sim, eu acho que tem que ter uma rede de solidariedade nacional. Eu acho, Padilha, que essa questão de ter uma coisa que, sabe, que tome o universo nacional nesse momento, é de suma importância que isso tome corpo com mais veemência, se possível. Eu não vejo a hora, sabe? Eu estou toda hora na rua, não adianta. Não peguei pandemia, talvez porque seja O positivo. Não sei se isso é verdadeiro, diz que quem é O sangue, tipo de sangue O não pega, então sei lá. Mas estive expostas. Não estou dizendo para ninguém ficar exposto, estou dizendo o seguinte, é que eu não estou aguentando ficar dentro de casa, né? Por quê? Porque não tem, em vez do governo centrar força, né? Baixar o número de infectados, abaixar o número de mortos e ter uma gestão, como fez o Edinho em Araraquara, nesse Covid, não, ele está deixando para lá, dizendo como se estivesse abaixando com a forma que eles estão fazendo. Você vê, a própria vacina virou uma disputa ideológica, né? Então, quer dizer, como que nós vamos sair dessa? Essa é a pergunta, né? Com essa irresponsabilidade, e mais que isto, a Tainara tocou numa coisa que são as professoras, mulheres, mães, que têm que dar aulas, têm que pegar o celularzinho dela que ela paga, tá? E, ao mesmo tempo, dedicar os alunos à casa e ao filho dela, que também está, né, em teletrabalho. E agora, na última quarta-feira, só para terminar mesmo, eu tive uma reunião com o secretário da Educação. Ele disse, ensino médio volta. Eu falei, então você vai ter que combinar com os russos, porque nós conseguimos com que 320 municípios decretassem que não vai voltar desde o ensino infantil, ensino médio, né? E mais, a rede privada de ensino. Então, nem municipal, nem estadual, nem rede privada volta. Como é que o senhor faz? O senhor vai para cima deles? Porque quem vai bancar a merenda lá é o município. Quem vai bancar o transporte é o município. O senhor precisa combinar com os russos. O senhor vai voltar à aula como? E nós não vamos, os alunos não vão. Para quem que o senhor vai dar aula? Né? Vai dar para meia dúzia? Isso é coisa para inglês ver? É um jogo de braço? Vida virou jogo de braço? A defesa da vida tem que estar acima de tudo. 2020 e 2021 podem caminhar juntos. Simples assim. Agora, 1 mês de terminar o ano, vamos voltar à aula, porque o secretário da Educação, o Dória, quer dar um tom de normalidade quando não é anormal, tá certo? Eles terem essa normalidade, pelo contrário, tá anormal no mundo, entendeu? Então, é um pouco disso, é um desabafo, né? É um pouco dizer que nós vamos enfrentar esse governo, né? É possível que a gente faça uma paralisação tanto pelo teletrabalho como a não ida de professores nas escolas, para mostrar para eles que a gente não concorda com esta forma de condução aqui no estado de São Paulo, e, é claro, toda a solidariedade é muito bem-vinda na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, que é nada fácil de atuar. Muito obrigada. Muito bom, Bebel. A Maria do Carmo, a gente já está quase chegando a 1 hora aqui de programa, nem percebe, a gente aqui vai conversando, nem passando tempo. A Maria do Carmo, do Piauí, está perguntando para vocês que propostas vocês já estão defendendo e que propostas nossas candidatas a vereadoras, nossas candidatas a prefeita poderiam propor, né? Sugerir, já tem esse projeto da Bebel aí, que eu acho que a Secretaria Nacional de Mulheres do PT tinha que transformar esse projeto da Bebel aí em projeto para o pessoal apresentar em tudo quanto é lugar, né? Porque eu acho que dessa coisa da rede, né?
Mas que propostas vocês acham, vocês, duas candidatas a vereadoras aqui, estão apresentando sugestões aí para as nossas outras candidatas a vereadoras, candidatas a prefeitos aí nessa reta final? Tainara, Vivi e Bebel. Vamos lá, Tainara. Então, Padilha, nós aqui já trabalhamos bastante partindo do pressuposto, né, de que o governo federal fez tantos desmontes nos direitos das mulheres que antes mesmo da pandemia nós tivemos que agir, né? Nós aprovamos aqui um projeto de minha autoria de inserção da mulher acima de 45 anos no mercado de trabalho. E por que nós fizemos isso? Nesse projeto prevê-se isenções fiscais, né, para as empresas que contratarem em seu quadro de funcionários mulheres acima de 45 anos. A gente sabe que pela reforma da Previdência, as mulheres, então, que estivessem fora do mercado com 45 anos têm uma imensa dificuldade de retornar, poder contribuir para pensar se ela vai conseguir aposentar. Então, nós já fizemos projetos, né, que no pós-pandemia, na retomada da economia, quando empresas estiverem investindo na nossa cidade, Araraquara será com certeza vista de forma diferente. Tanto é que esse projeto foi copiado em outras cidades, em locais que tem empresas como a Natura, que a mão de obra feminina é importante, porque além de ajudar o empresário, nós fornecemos empregos para as mulheres que mais precisam e fomentamos a economia da nossa cidade. Então, é um projeto com que eu me orgulho muito, que já foi aprovado aqui na Câmara Municipal e que eu tenho certeza que no pós-pandemia vai atender muitas e muitas mulheres. Outra questão é que nós fizemos aqui em Araraquara o primeiro plano de legislatura que a cidade já viu. Neste plano de legislatura, nós temos propostas para nossas mulheres, né? Propostas de educação para as meninas e mulheres em todas as idades, né? Nós temos propostas completamente alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Combate à violência sexual contra meninas e mulheres, combate à violência doméstica, né? A erradicação da pobreza, o desenvolvimento sustentável, que é tão importante. Então, nós fizemos uma série de propostas para Araraquara que nós possamos construir juntos. Por quê? Eu costumo dizer que até aquilo que eu posso fazer, que é permitido por lei que o vereador faça, não depende só de mim. Nós temos atualmente uma Câmara de 18 vereadores, com 16 homens e 2 mulheres. Em primeiro momento, meu projeto de inserção da mulher acima de 45 anos no mercado de trabalho foi rejeitado, porque os homens dessa casa disseram que eu estava discriminando os homens, né? E aí tive que explicar toda a situação da discriminação positiva prevista na Constituição, onde a gente tem que tratar desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, as mulheres precisam, sim, de incentivos, de políticas públicas de inserção, não só no mercado de trabalho, mas em outras questões também. Então, eu tenho um rol de propostas de combate à violência, né, de inserção na educação, de digitalização, porque a gente está vivendo um momento que a mulher não pode mais ficar fora da rede, né, ela não pode mais não ter acesso a um telefone celular de qualidade, ela não pode mais não ter acesso a um computador, a uma internet de qualidade. Então, a gente tem uma série de propostas que eu penso e quero muito desenvolver junto ao prefeito Edinho Silva, porque nós precisamos também de um poder executivo comprometido com o desenvolvimento dos direitos das nossas mulheres. Então, por um primeiro momento, é isso que a gente está propondo para Araraquara, a construção conjunta. Eu costumo dizer que eu não gosto de inventar roda e nem atirar no escuro. A gente precisa construir com a população aquilo que ela apontar como maior necessidade. Nós precisamos de emprego. Nós precisamos melhorar a educação, nós precisamos da saúde em casa. Aquilo que for apontado pelo povo será desenvolvido junto ao prefeito Edinho Silva, se assim Deus permitir. É isso. Muito bom, Tainara. Ó, a Núbia de Oliveira está dizendo assim, Bebel, você tem toda a razão, e dizendo o seguinte, né? Para esses machistas, a mulher não pode ter visibilidade em nenhuma sociedade, então eles também não querem dar espaço para nós na Assembleia Legislativa. Está dando os parabéns aqui, viu, Bebel, pela sua luta. Vivi, o que você está propondo? Respondendo um pouco essa pergunta que a Maria do Carmo, lá do Piauí, perguntou, né, na sua campanha de vereadora, que proposta está trazendo que você acha que poderia ser uma referência aí para outras candidaturas a vereadoras e prefeitas nessa nossa reta final? Boa. Padilha, eu primeiro acho que a gente tem como compromisso fundamental, né, a contribuição para ampliação da rede de enfrentamento à violência aqui na cidade de São Paulo. A gente viu, né, nesse último período, que a Câmara Municipal de São Paulo, o que foi liberado de emendas, de verbas parlamentares nesse último ano, mas na verdade na gestão Bruno Covas e Dória inteira, correspondia principalmente a campo de futebol
e há verbas para eventos, né? E por mais que, obviamente, a gente saiba da importância que os eventos têm, principalmente aqueles que acontecem nas comunidades, né, que fazem parte de uma agenda ali de sociabilidade da região, por mais que os campos de futebol também tenham uma prioridade em relação à discussão do esporte, muita gente tem acesso, né, ao esporte através desses espaços, eles também são espaços ali de confraternização, de sociabilização nas comunidades onde eles estão. Não é possível que 80% das emendas parlamentares destinadas no Estado tenham isso como prioridade quando a gente vivencia, por exemplo, essa ausência de equipamentos e políticas públicas no enfrentamento à violência contra as mulheres. E aí eu acho que essa talvez seja um compromisso muito fundamental que a gente tenha que assumir, que essas emendas parlamentares, que a gente tem uma dedicação orçamentária muito grande à ampliação ou à construção em municípios onde não existe da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. O município de São Paulo, que é o município que mais tem equipamentos nesse sentido, não conta com uma dezena de serviços no atendimento a mulheres em situação de violência. E a gente tem, na verdade, mais da metade dos municípios do Brasil que não tem nenhum tipo de serviço de enfrentamento à violência contra as mulheres. A gente, no momento, né, em que a gente tem discutido muito as candidaturas de mulheres, a necessidade de maior representação, eu acho que é fundamental a gente discutir que a presença, na verdade, a ausência de mulheres nesses últimos anos, né, nos últimos anos não, a nossa democracia como um todo, ela fez com que as mulheres elas não fossem responsáveis pela decisão das prioridades orçamentárias, e é isso que a gente tem que enfrentar. É fundamental quando a gente discute política pública, principalmente para esses segmentos, né, para o enfrentamento do machismo, para o enfrentamento da desigualdade de gênero, para o enfrentamento da desigualdade racial, da LGBTfobia, que a gente não faz política pública sem orçamento, assim. Então, eu proponho que a gente apresente essa prioridade, inclusive aqui em São Paulo, eleita, quero propor um projeto de lei que construa marcadores de gêneros nos orçamentos do município, para a gente conseguir estabelecer em cada uma das áreas, porque o enfrentamento da violência e, na verdade, da desigualdade de gênero como um todo, ela é construída transversalmente. O o orçamento dos nossos municípios não é um orçamento para os homens, é um orçamento para toda a população, então não cabe só às coordenadorias, assessorias, às secretarias de políticas para as mulheres ficarem responsáveis por essas políticas, mas elas têm que ser construídas em todas as áreas. Então, esses marcadores de gênero que consigam, dentro dos orçamentos, que consigam mostrar onde e como estão sendo construídas as políticas públicas para as mulheres. A outra coisa é que é a aprovação do projeto de lei que determina um dado, né, uma pesquisa recorrente, né, uma política recorrente de levantamento de dados e estruturação desses dados aqui na cidade de São Paulo em relação à violência, né? A gente tem uma base da Secretaria de Segurança Pública, que vem dos boletins de ocorrência, tem uma base do sistema de saúde, que vem por conta da determinação, inclusive que você criou, né, Padilha, de notificação dos casos de violência, mas a gente não tem nada que, de fato, assim, a gente não tem isso estruturado na nossa política pública aqui na cidade. Então, fazer uma pesquisa, até como recorrente, fazer essas pesquisas que determinem, né, quantas mulheres sofreram violência, sabem que sofreram violência, onde elas sofreram, quais as dificuldades que elas tiveram no enfrentamento e dessa violência, do rompimento desse ciclo, para que a gente possa, de fato, estruturar a política pública. A última vez que teve uma pesquisa sobre as mulheres aqui na cidade de São Paulo foi na gestão petista da Marta Suplicy. Então, é algo que a gente precisa retomar. E, na minha opinião, é fazer valer para cidades que não têm Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, realizar a sua conferência e construir o plano, e para cidades como a nossa, que tem o plano, que foi aprovado em 2016, mas que não virou projeto de lei, aprovar o Plano Municipal como projeto de lei. A gente tem hoje um sistema público de saúde, o SUS, tão estruturado e enraizado porque fez parte de uma estratégia a longo prazo. Se a gente quer mobilizar uma rede de enfrentamento à violência, a gente precisa construir uma estratégia a longo prazo, que não fique a depender da sensibilidade ou apenas, né, da sensibilidade de quem está governando, não fique a depender da sensibilidade da Câmara Municipal. Vamos construir um projeto como a gente faz com o plano diretor, como a gente faz com outros planos municipais,
construir um plano municipal que, de fato, consiga determinar para onde, como a gente vai caminhar com a nossa rede de enfrentamento. Eu acho que são boas saídas para a gente estruturar a nossa política pública nos municípios de enfrentamento à violência. Muito bom, Bebel. Bebel, pessoal perguntando aqui, você é a nossa vice-presidente estadual do PT de São Paulo, como que você acha que vai sair a presença das mulheres, a participação das mulheres nas candidaturas do PT, tanto aqui em São Paulo, e você como uma grande liderança nacional, acompanha muitas candidaturas aí do setor da educação pelo Brasil, como é que você acha que vai sair o resultado da participação das mulheres aí nas nossas candidaturas? Olha, eu acho que a gente vai melhorar, mas não da forma que a gente queria, né? Eu acredito que hoje a nossa meta, talvez, Vivi e Tainara, não seja mais 30%, nós vamos querer 50%, porque eu acho isso. Ué, nós não somos maioria na sociedade, por que a gente... Porque eu não estou brigando com você, Padilinha, estou fazendo só um exercício. Veja bem, 30% mais os 70%, por que 70% homens para homens, entendeu? Estou falando até na divisão de recursos mesmo. Acho uma vitória fantástica essa da questão dos pretos, né? De destinação também para os pretos. Porque eu acredito o seguinte, só vamos chegar à desigualdade quando o ponto de partida for igual, senão não tem como falar em igualdade. Então, acredito que vai ficar muito aquém, né, ainda do que nós queremos, mas vai avançar, né, nós vamos avançar. Na Assembleia Legislativa, com tudo que nós enfrentamos na última eleição, em que pese a Beth agora, né, vai ser eleita, se Deus quiser, mas ela está indo para um outro mandato, mas você vê, eram 2 mulheres, né? Entrou eu, ficou 3, então já não ficou mais 80-20, ficou 70-30, quer dizer, ficou meio que dentro, mas com a saída da Beth já não vai, né? Se ela elegendo, ela já não vai mais compor a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas muito aquém, entendeu? Então, acredito que tem uma presença maciça das mulheres nos cargos. Aliás, fiquei contente, Padilha, de ver que a educação ela foi com muita força, a saúde está com muita força também, né? Isso não é em demérito de nenhuma outra categoria, é que professor é difícil convencer para ir para legislativo, sabe? Para executivo é muito difícil. Eu tive que pegar a menina de Tatuí, ficar 1 hora rezando o dicionário para ela, porque eu dizia, não o dicionário, porque ela não é inteligente, mas dizendo assim, perca o medo, vai para as cabeças, nós não vamos para as cabeças nas escolas, não enfrentamos o diretor, não enfrentamos, vamos lá, vamos, né? E aí a Fátima acabou saindo candidata a prefeita em Tatuí, né? E tanto outras candidatas a prefeita, a Beth Sirac, enfim, a Paula lá de Lorena, jovem, isso que é legal. Tem mulheres jovens saindo candidata a prefeita ou vice. Eu tive ontem. Aliás, mandou um abração para você, Padilha. Tive em Matão com a Adalto, depois eu fui lá com o Renato, em Taquaritinga, que tem uma vice jovenzinha, né? Também, jovenzinha que eu estou falando assim, muito jovem, né? Não é diminuindo ela, diminuindo-a como mulher, mas muito jovem. Então, nós saímos das urnas assim com muita... uma disputa boa, mas vamos sair com um diferencial ainda. Vamos ter que lutar mais, né? Acredito nisso. Só chamar a atenção, eu concordo com as minhas 2 companheiras, tanto a Tainara quanto a Vivi, só acrescentar uma coisa que eu acho de suma importância para as 2. Nós vamos ter a regulamentação do Fundeb permanente. O Padilha vai participar disso, e nós, nos estados, nas assembleias legislativas. Isso é de suma importância para a mulher trabalhadora, tá? Porque precisam de creches e pré-escola. E o Fundeb avançou, né, Padilha? Você esteve lá e você votou, ai, que delícia, eu queria estar lá. Votou exatamente para rubricar que 5,20% vai para a educação infantil, construção de creches e pré-escola. Sabe o que é isso? Isso é
reeditar de uma outra forma uma medida que deu certo no governo do PT, do governo Lula, e também o Plano Nacional da Mulher Trabalhadora, que era creches e pré-escola para as mulheres trabalhadoras. Nós temos que fazer dessa bandeira uma bandeira nossa, do Partido dos Trabalhadores, uma vitória nossa, e pôr como compromisso nos nossos programas de governo. Eu vou trabalhar na Assembleia para argumentar, mas Tainara e Vivi vai também fazer isso como coisa. E juntos, numa única voz, lutar pela derrubada da PEC 95. Porque o SUS, meu querido Padilha está aqui, ele é médico, sabe que quem deu resposta e quem está dando resposta para o coronavírus é o SUS, porque lida com pobre, então sabe lidar com um montão de gente do jeito que está. Não foi a rede privada, teve que aportar recurso para o SUS. Se pôde, então pode mandar mais dinheiro para o SUS. Nós não podemos aceitar mais redução de recursos para as áreas sociais. Esta é a grande luta que nós temos que fazer desde o princípio até lá no plano federal. Como eu estou bem representada, do meu querido Padilha, né? Acho que ele fará, mas eu acho aqui as duas meninas, né, jovens, assumam, né, nos municípios delas. E eu vou ficar em cima do meu irmão para subir aqui também. Muito bom, Bebel, muito bom. Sem dúvida alguma, isso que a Bebel está falando, o debate da regulamentação do Fundeb vai ser um debate central aí do próximo mandato de vereadoras e vereadores, como foi, né, Bebel, o debate sobre o Plano Nacional de Educação, virou um debate, né, polarizado dentro da Câmara Municipal, nas câmaras municipais, nas assembleias, estão puxando... Ô, Bebel, saiu um dado novo disso que você está falando aí da Covid-19, do SUS e do setor privado. Se você pegar o total de testes realizados para a Covid-19 no Brasil, desde o começo da pandemia, só 7% dos testes foram feitos pelos planos de saúde. 93% dos exames feitos pelo SUS, né? E 22% da população brasileira tem plano de saúde. Mas na hora de fazer a testagem, 93% foi pelo SUS. Ô, gente, já passou mais de uma hora da conversa, então a gente vai ter que ir encerrando, e aí eu sempre faço uma pergunta final, que é da nossa rede de defesa da vida, todo mundo que acompanha. Eu quero dizer para todo mundo aqui, eu vou botar na nossa página, viu, Maria do Carmo, todo mundo que acompanhou, a gente vai botar essas propostas que a Tainara falou, as propostas que a Vivi falou, o projeto de lei que a Bebel falou aqui da rede, que ela fez inspirada na experiência de Bogotá, um projeto de lei que ela já apresentou aqui na Assembleia Legislativa, acho que pode ser inspirar muitos projetos de lei aí de vários municípios. A gente vai colocar, viu, Maria do Carmo? Então vocês todo mundo pode acompanhar por lá no @Padilha, a gente puxa e vocês têm contato também mais para saber tanto das redes sociais aí da Tainara, da Vivi, da professora Bebel, todo mundo já conhece, mas aí o pessoal pode conhecer mais ainda, né? A gente sempre termina aqui, viu, com a pergunta que é o seguinte, qual que é a dica que vocês dão para quem quer fazer parte dessa rede em defesa da vida nessa semana, para a luta nessa semana? Esse programa aqui é semanal, a gente sabe que é uma semana de pré-eleição, então qual que é a dica aí, Tainara? Padilha, a primeira dica é acordar e dormir pensando em como defender o SUS e garantir, né, que nós possamos continuar com a nossa saúde universal gratuita, tão importante para todas as brasileiras, para todos os brasileiros, para todos que se querem, muitas vezes têm o direito a se alimentar, a educação, mas nosso SUS, gente, o nosso SUS é o nosso bem mais precioso desse Brasil. Então nós precisamos acordar e dormir defendendo o SUS, nós precisamos nos comprometer com a luta de um país democrático, né? A gente tem uma péssima mania de copiar os Estados Unidos em muita coisa, mas que a gente possa copiá-los, né, no que tange a militância, no que tange ao grito pela democracia, e não aceitar mais, né, tantas diferenças na nossa política brasileira. Então, a minha dica aí é que nós possamos defender muito o SUS, que nós possamos acompanhar a política de perto, não só de 2 em 2 anos, quando nós temos eleição, mas ver o que o Padilha está fazendo lá na Câmara dos Deputados, o que a Bebel está propondo na Assembleia Legislativa, qual é a militância, a luta de Vivi. Nós pretendemos tê-la
na Câmara de Vereadores de São Paulo também, que é muito importante nós termos mulheres feministas alocadas em espaços importantes. E uma semana, né, comemorar essa semana, que todo mundo se propõe a defender candidaturas, né, de mulheres comprometidas com a luta antirracista, antifascista, com a nossa luta pelo SUS, pela educação. A Bebel colocou muito bem a luta pelo Fundeb. Nós precisamos discutir todas essas questões, mas é isso, e pedir para todo mundo que nos acompanhou, se conhecer alguém de Araraquara, se for de Araraquara, votar 13 no Edinho e 13016 na Tainara Faria. Muito bom, Tainara. Vivi, qual a dica da semana aí, Vivi? A dica da semana é batalhar para eleger os candidatos comprometidos com a defesa do SUS, como a Tainara falou. A gente está num momento crucial, essa eleição é uma eleição que pode significar a derrota do que é esse projeto privatizante, ultra neoliberal, de corte de direitos que está sendo construído no nosso país. E a gente eleger pessoas que vão fazer esse enfrentamento, que vão construir mandatos, governos, que vão proteger o SUS, que vão proteger a vida das pessoas, é uma das melhores coisas que a gente pode fazer nesse próximo período. A gente sabe que nós que defendemos esse projeto, que é um projeto contra-hegemônico, que é contra-hegemônico porque não é o projeto da mídia, não é o projeto da maioria dos partidos, não é o projeto dos poderosos, não é o projeto dos milionários, bilionários que enriqueceram durante a pandemia. Ele só é vencedor porque ele tem o povo do lado. E para a gente convencer o povo, a gente precisa de muita gente. Não dá para ficar em casa essa semana parado. Se não pode sair de casa, tem muita coisa que dá para fazer na rede social. Se dá para sair de casa, se dá para ir numa panfletagem, se dá para colar junto em algum espaço e visitar a família, e visitar os amigos, e pedir voto em quem está comprometido com a vida das pessoas. E ficou muito claro que quem está comprometido com a vida das pessoas é o nosso campo, que foi solidário nesse momento de pandemia, que pegou e transformou o que tinha, né, de mais cruel que tinha sido essa minimização que o governo Bolsonaro fez, e fez uma resistência muito grande, com solidariedade, com doação, protegendo as pessoas. E a gente precisa preservar a vida das pessoas, elegendo governos que vão construir políticas públicas na nossa defesa. É isso. Muito bom, Vivi. Em São Paulo, aqui, tem uma candidata aqui, Gilmar Tato, 13, prefeito. A Vivi Mendes, o número dela é 13180. 180, como disse a Tainara, um número simbólico, né? Professora Bebel, sua dica da semana, Bebel. Bom, é disputar cada voto, né? Nós ainda estamos em disputa. Essa é a questão, né? Eu ontem, torno a dizer, eu tive em 3 municípios ali, do lado da Tainara, Matão, Taquaritinga e Jaboticabal. Aliás, estava lá nossa Carlotinha e o Bacarim, que teve um baque, mas que está para cima, está 3% abaixo. Podemos virar voto, vamos virar voto nesse estado, né? Vamos fazer a onda, não só por ser a onda vermelha, mas porque este partido, o Partido dos Trabalhadores, é o que dá resposta, sim, né, para as causas sociais, enfim, que atende a maioria da sociedade, e também tem proposta de desenvolvimento, né? Eu sempre via com muita acuidade o presidente Lula dizer: olha, Bebel, a gente às vezes acha que só o rico compra, não, a renda básica de cidadania, eu acho que é uma defesa que a gente tem que fazer uma bandeira nossa aí para o próximo período, que deu certo agora na pandemia, mas ela tem que ser nos termos que é a nossa concepção de renda básica, que o nosso senador Suplicy puxa aquilo para si como, né, está perto de virar uma realidade, e a gente fazer dessa renda básica a forma como nós vamos fazer esse Brasil crescer, porque quanto mais pobre a população, também mais baixo o desenvolvimento econômico de um país. Não adianta, é uma burrice achar que tirar do mais pobre e ficar mais rico, que o rico vai comprar, não vai, ele vai para o exterior, né? Eu não tenho nada contra, vá para o exterior, mas deixa o dinheiro aqui, nós vamos gastar lá, e se comprar, vai comprar nos importados. Não, o pobre com dinheiro na mão, ele dá rotatividade à economia. O Bolsa Família, que o presidente Lula implantou aqui, que o Bolsonaro tentou tirar, agora viu que dá popularidade, tentou tirar até dinheiro do Fundeb para
compor um Bolsa Cidadania, né, um Renda Cidadania, quer dizer, isso, de certa maneira, demonstra que este é o caminho, né? Então, nesse momento, na última semana, é a defesa inconteste, né, da pauta do Partido dos Trabalhadores, naquilo que sempre deu certo, e nós não estamos falando de uma propositura tão somente, nós estamos falando que já deu certo, né? Que nós já tivemos esse país, você está em Araraquara, Tainara, lá é um exemplo de como combate o Covid, a Vivi já foi da gestão, a Haddad sabe perfeitamente que dá certo, né? Então, eu acho que estamos diante de... Só eu não tenho testemunha a dar, porque fiquei debaixo do bordão do PSDB. Então, sei o que não dá certo, é tirar direito do povo. Isso não dá certo, tá? Então, é isso, e com muita tranquilidade, convencer cada voto. É o que eu vou fazer, e o que eu estou fazendo, né, nesse momento. E, claro, quem foi de Araraquara, mulher, professoras, por favor, nós somos em 84% da categoria. Vote na Tainara, né? E vote no Edinho. Quem foi de São Paulo, da capital, por favor, professores, vote na Vivi Mendes 13180, da Tainara, o número não está lá. E vote no Gilmar Tato para prefeito, tá? E futuramente está eu e o Padilinha andando junto, né, Padilha? Tá, tchau, viu? Isso aí, Bebel, isso aí. Ô, gente, quero agradecer muito a participação de vocês. Acho que foi um programa bem legal, as mulheres aí no comando. Agradecer mais uma vez a página do PT Nacional, a página da presidenta Gleice, do presidente Lula, o pessoal do 247, do DCM, que sempre reproduzem esse nosso programa. E acho que eu aprendi muito, viu, professora Bebel? Aprendi muito aqui nessa conversa, muitas iniciativas, acho muita coisa legal para as nossas candidatas vereadoras, prefeitas em todo o Brasil poderem se inspirar nessa reta final. E a dica é essa mesmo, como disse a professora Bebel, essa semana é a semana de virar voto todo dia, todo mundo na rua, conversando com as pessoas, né? Acho que nós temos... O PT é um partido de chegada sempre, né? A gente chega aí na reta final, é na reta final que a gente cresce, e acho que a gente tem tudo para eleger aí, colocar no segundo turno vários companheiros e companheiras, eleger uma grande bancada aí renovada de vereadoras por todo o Brasil. Um grande abraço, gente. Um abraço, meninas. Foi bom demais. Professor Bebel, Tainara, Vivi. Vamos agora até dia 15 aí, garantir o vira-voto na urna. Um abraço. Tchau, Padilha. Obrigada. Tchau, Bebel. Tchau, Tainara. Beijão. Obrigado, pessoal.